supôs que estava inventando de novo a própria poesia. E, evidentemente, esse foi um ato de ingenuidade. E, muito rapidamente, os textos que se produziram naquele tempo se revelaram inconsistentes, desprovidos de qualidades literárias e até descartáveis. Eu acho que tiveram uma função ali muito mais antropológica do que literária. Mas eu tenho a impressão que, de alguma maneira, esse surto vitalista ficou impresso em algumas das produções que saíram desse período, que transcenderam, de alguma maneira, esse período. Acho que em figuras como Paulo Leminski, Ana Cristina César, esse surto ficou impresso, às vezes até pelo avesso, como no caso da Ana Cristina, que Ana Cristina é uma espécie de implosão existencial, né? Quer dizer, até o suicídio, que foi o que arrematou a experiência biográfica dela, é uma espécie de marca simbólica dessa implosão. Então, acho que essa geração, por mais que tenha deixado poucos... É como se fosse Safo, a poeta grega, entendeu? Como se fossem os grandes poetas gregos, você só tem fragmentos dele. Então, foi geração deles. Essa geração deixou fragmentos do que teria sido uma experiência estética e existencial inovadora. Poxa, você fez uma pergunta metafísica, de repente o ar-condicionado pifou, né? O ar-condicionado cessou como por encanto. Isso parece ser um sinal paranormal de que a minha resposta deve ser metafisicamente comportada. Então eu te diria que eu acredito em Deus, mas temo que Deus não acredite em mim. Esse é que é o meu grande problema metafísico. Eu acho que deve ter alguma força ordenadora do universo. A física quântica está cada vez mais próxima de descobrir essas simetrias. E acho bastante provável. Acho até provável, ultimamente, eu que já tentei ser cético, tentei ser ateu, acho até provável que haja uma ordenação no churrasco rodízio da humanidade, entendeu? Quer dizer, que a gente ocupe isso aqui segundo algum princípio ordenador maior. Acredito hoje até em teses estapafúrdias, como, por exemplo, a da reencarnação. Acho que pode ser que depois da picanha venha sempre o cupim, depois do cupim venha sempre o coração de galinha. Quer dizer, eu acho que pode ser que no porcão da existência haja algum princípio ordenador. Olha, em geral, eu leio as minhas coisas sempre como se fosse um estrangeiro. Nunca tenho assim, aquela sensação narcísica que deve ser maravilhosa, de assim, puxa, como eu sou legal. Então, de vez em quando, eu me surpreendo gostando de algumas coisas. Eu gosto muito de um poema que eu fiz chamado Manu Saruê, que é um poema longo, assim, que até já foi dito por algumas pessoas. O Rubens Corrêa disse de uma maneira muito interessante esse poema. De vez em quando me surpreendo, tem assim, esse estranhamento de, pô, que coisa curiosa. Mas eu nunca tenho o prazer de reconhecer como meu, é sempre como se fosse um outro, entendeu? Aliás, eu odeio essa coisa, esse culto e essa limitação também do ego, né, da gente. Eu até escrevi uns poemas sobre isso, é pena que eu não me lembro, eu gostaria de falar um poema desse. Mas, assim, tem um que diz assim, queria ser outro, perambular entre as bandeiras de Basárgada, bailar bêbado no Bafon de Baudelaire, por aí vai. Quer dizer, assim, nunca, quer dizer, não ser sempre esse animal confinado em sua medíocre circunstância, que é um poema assim que fala exatamente desse aprisionamento que o ego traz para a gente, né? Então, quer dizer, a minha brincadeira, aliás, com a poesia é um descentramento permanente, é sempre tentar ser outro. Eu acho que até a poesia é um pouco essa busca, pelo menos a poesia para mim é uma tentativa de ampliar os limites dessa eguidade, se vocês me permitem criar um neologismo feio para burro, precisamos arrumar um neologismo melhor para isso. Quer dizer, esse lago intolerável em que a gente se reproduz a si mesmo especularmente, narcisicamente, quer dizer, eu adoraria ser outro. Quer dizer, eu acho que um dos projetos mais bacanas da poesia é exatamente ampliar esse espaço do si mesmo, né? Não sei, eu nunca quis exatamente fazer alguma coisa. Eu estou tentando fazer agora um poema grande, um poema ambicioso, assim, meio épico burlesco, naturalmente. Eu não consigo fazer nada muito grave, assim. Então eu gostaria de fazer esse poema. Espero que eu consiga arrematar esse poema. Um poema grandão e tal.
Mas eu nunca tive assim um dever, nunca me senti um missionário, nunca me senti ungido pelos deuses, entendeu? Para cumprir uma grande tarefa literária. Não, pelo contrário, eu tenho uma postura aí um pouco de biscateiro mesmo. Quer dizer, à medida em que o meu tempo me solicitar, eu compareço aqui e ali, mas sem nenhuma solenidade, sem nenhum senso missionário realmente. Então, pode ser que me encomendem e que me cobrem coisas e que eu me sinta até compelido a obedecer às musas e aos próceres do meu tempo, mas, em princípio, eu tenho uma relação muito desolenizada com essas coisas. Então, quer dizer, eu não tenho nenhum sentimento assim de frustração. Espero que não tenha nunca mais esse tipo de sentimento, não tenha nunca. Não sei, esse negócio de posteridade, engraçado, nunca pensei sobre isso. Só uma vez pensei sobre isso, até escrevi um poeminha a respeito. E tem uma coisa que me aflige muito na posteridade, é que a posteridade só costuma chegar depois da morte, né? Isso é um dos problemas graves da posteridade. A posteridade você tinha que ter posteridade em vida, né? Você tinha que ter por exemplo, o teu epitáfio já tinha que estar, de alguma maneira, cunhado. Me lembro até que uma época a Veja me telefonava todo ano, no final dos anos 70. Até era o Joaquim Ferreira dos Santos, que acabou de fazer uma biografia muito boa do Antônio Maria. Ele me ligava todo ano para fazer pequenas entrevistas que nunca eram publicadas. Aí, na terceira vez que ele ligou, eu falei assim: ô Joaquim, não vai ficar atualizando o meu necrológio, não. Eu tenho a impressão que ele só acrescentava os acontecimentos do ano ao necrológico. Não sei por que razão supunha-se que as pessoas fossem morrer precocemente naquela altura. Mas nunca pensei nisso, não. Nunca pensei na morte. Engraçado, já algumas vezes tive a sensação de que já havia escrito alguma coisa razoável. Tive também sempre a sensação de que não dialogaria nunca com assim, os grandes criadores do cânone ocidental. Quer dizer, não tenho a menor ilusão de escrever a Divina Comédia ou de escrever a obra do Shakespeare, entendeu? Quer dizer, engraçado, nunca fui um camarada colonizado pela ideia da grande obra, nunca. Quer dizer, se por acaso eu escrever alguma coisa que tenha interesse para os pósteros, será por acidente, por acaso, ou até por equívoco.